Fala moço, fala moça, estamos começando mais um Conquista 6 podcast com o quadro Comunicação Clara. No espaço Diversa Coworking, a nossa convidada de hoje é essa musa do digital, Tainã Queiroz. Oi, Clarinha, queria agradecer a todos que estão assistindo esse podcast. Queria agradecer também ao Conquista 6 Podcast por este lindo e maravilhoso convite. É uma honra estar aqui. E ao Diversa Coworking por estar cedendo espaço. Vamos bater um papo bem legal hoje. Thay, muito feliz que você topou esse bate-papo conosco. E eu queria saber, dentro da sua trajetória, quando você se tornou comunicadora? Como que começa essa história que te liga a essa área de comunicação? Clarinha, apesar de você sempre falar muito bem, ter uma história aí desde pequenininha falando, né, com pais que já são atores e tudo mais, na minha história de vida não foi bem assim. Eu era muito tímida, eu era realmente mais introspectiva e eu tinha vergonha de falar em público. Porém, ao longo da vida, eu fui adquirindo habilidades sociais. Eu entrei na polícia e eu tinha que me comunicar. Então, dentro da própria polícia, existiam ali alguns exercícios dentro do curso de formação que a gente precisava palestrar com um tema, totalmente absurdo, na frente de todo mundo. E aquilo ali me fez realmente adquirir habilidades. Claro que, na sala de aula, foi que eu comecei a entender que a comunicação era uma etapa importante da minha vida e que, sem ela, eu não conseguiria ir à frente. Foi na sala de aula que eu aprendi a exercitar as técnicas de comunicação, porque naquele momento eu estava passando a mensagem para os meus alunos, eles precisavam entender o que eu estava falando de uma forma muito clara, mas claro, não foi só para isso que eu aprendi as técnicas de comunicação, né? Não era só apenas para que a minha mensagem ela fosse entendida pelos alunos, mas também porque eu entendi que a comunicação poderia me levar a lugares mais altos, né? Como, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, que é o que eu realmente alcancei, o que mudou a minha vida e foi através da minha forma de comunicar, da forma de passar essa mensagem que eu consegui galgar, né, estes caminhos. Bom, Thay, e quais foram as diferenças dessa transição para o digital? Porque até então você dava aulas, palestrava, né? Tinha um público pessoalmente. E quando você transitou para o digital, o que você percebeu que você precisava aprimorar na sua comunicação? Quais eram os elementos que levavam aquele público a se conectar com você? Ótimo, Clarinha, porque é bem diferente realmente a forma de comunicação dentro do digital. Por exemplo, dentro do atendimento online, eu faço atendimentos online como psicóloga também, e o benefício do atendimento online e do presencial é a mesma coisa, mas nós temos técnicas bem diferentes, bem distintas. Por exemplo, na comunicação online, você tem um quadrado ali que você vê a pessoa, como, por exemplo, as pessoas estão nos vendo aqui agora dentro de um recorte. No atendimento online, nas redes sociais, você tem um recorte, então você não é visto completamente. Então, a sua linguagem corporal não é vista como um todo, né? Então, naquele momento do atendimento online, eu precisava tanto observar, né, o interlocutor, a outra pessoa, né, o paciente que está lá do outro lado, como também me expressar de todas as formas para que ele pudesse me entender. Então, eu não podia, por exemplo, estar em um ambiente que estivesse remetendo aquela pessoa a alguma memória ruim. Então, tinha que ser algo mais clean. Então, tudo é comunicação, né, gente? A gente está falando aqui de comunicação verbal, mas toda essa questão da imagem, do ambiente, da comunicação não verbal também está intrínseca a isso. Então, eu percebi que a minha roupa precisava ser diferenciada, eu não poderia usar certos tipos de roupa. A comunicação com as minhas mãos, eu também precisava me expressar mais como se eu estivesse saindo da tela, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente fala no presencial, a gente gesticula de uma forma totalmente diferente, como, por exemplo, agora eu estou usando só uma mão para tentar gesticular, né? Que se eu estivesse com um microfone ou de lapela ou outra forma, eu tentaria fazer de outra forma. Então, eu percebia que gestos muito rígidos, né? Quadrados demais, eu conseguia expressar algo que às vezes não era aquilo que eu estava falando. Então, eu comecei a exercitar isso. O que aconteceu? Com o tempo, eu trouxe essa questão do atendimento online para as redes sociais. Então, primeiro comecei a atender online pouquíssimos pacientes, porque eram meus próprios pacientes, meus alunos que eram do cursinho, eles que se tornaram os meus primeiros pacientes. E antes mesmo da pandemia, eu já fazia alguns tipos de atendimento, que não eram psicológicos, eram de mentoria, porque nem sempre os meus alunos eles eram da cidade. Então, eu comecei a fazer esses atendimentos de mentoria, para estudos e etc., pelo computador. E foi aí que eu comecei a fazer stories, mas era muito engraçado,
Clarinha, porque eu gaguejava, eu falava devagar, então eu não tinha um ritmo legal, então eu não conseguia atrair a atenção. Isso daí foi com o tempo mesmo. Fui fazendo cursos e no dia a dia fui treinando essa forma de me comunicar através dos stories, fazendo vídeos explicativos de conteúdo para atrair seguidores, né, e também para atrair seguidores que se convertessem em clientes, né, para pessoas que se tornassem ali parte da minha comunidade, quisessem de fato contratar os meus serviços. Foi aí que as coisas foram crescendo, né? Eu fui criando os meus cursos presenciais, cursos online, e a comunicação ela estava ali sendo trabalhada dia a dia. Bom, Thay, você trouxe uma questão sobre a sua timidez, né? Que você não é extrovertida desde a infância. E como foi para você superar esses medos, vencer essa barreira, sair dessa zona de conforto, tanto no presencial quanto no virtual? Foi bem difícil, Clarinha. Primeiro porque é difícil a gente tirar um pouco do nosso ego. A gente quer chegar na live, né, na nossa primeira live, quer que ela esteja cheia. A gente não imagina que só vai ter 1 ou 2 ou 3 pessoas que estão nos ouvindo, e às vezes até familiares. Nós fazemos um vídeo ou um conteúdo, passei não sei quantas horas editando Reels, 5 curtidas, a gente fica decepcionada. Então, não era, eu percebi, né, dentro de mim, até conversei com você isso antes de vir para cá, que um dos grandes motivos da timidez não era a timidez em si, mas sim um ego, ou seja, eu queria ter o meu ego massageado, como muitas pessoas. Elas não querem passar pela vergonha, elas acham que isso é vergonhoso, de produzir conteúdo para poucas pessoas, só que elas não entendem que ninguém nasce grande. Então, todo mundo começa, né, de algum ponto. E esse ponto nunca vai ser você super famosa, com muito sucesso. Né? Você começa realmente sem público, de baixo, que são as pessoas que estão ali ao seu redor. Aos poucos, você tendo constância, que é a questão que as pessoas mais têm dificuldade, é que isso daí começa a se, realmente, constantemente você produzir conteúdo de qualidade. Em algum momento, as pessoas elas vão começar a se atrair por você, a viciar no seu conteúdo, e aí elas não vão mais te largar, que é o que aconteceu com a minha vida. Então, eu era policial militar, eu estava como policial ainda, comecei a dar aula. Então, foi o passo a passo. Então, não comecei, já entrei no digital e estou super famosa, não. Então, eu entrei na polícia, eu era tímida. Eu tinha uma autoconfiança zero, então eu não era uma pessoa super autoconfiante. Minha autoestima era baixa. Aí, depois eu terminei um casamento, fiz terapia durante algum tempo e trabalhei o meu amor próprio, trabalhei a minha autoconfiança. Então, olha os passos. As pessoas elas não entendem, elas só veem a ponta do iceberg. Então, para eu trabalhar a minha comunicação, eu precisei trabalhar o meu autoconhecimento. Eu precisei entender todas as áreas do meu ser que estavam precisando serem preenchidas, as lacunas que precisavam ser preenchidas. Então, eu percebi que eu tinha TDAH e que eu não tinha tratado TDAH, por exemplo. Então, eu comecei a tratar o TDAH, comecei a tratar a ansiedade, o pânico, a baixa autoestima, as crenças que eu tinha de abandono, de solidão. Então, eu queria muito agradar as pessoas e, por causa disso, eu tinha muito medo de errar na live ou de produzir um conteúdo que as pessoas não gostassem. E isso me travava e fazia com que eu não produzisse. Então, aos poucos, né, eu fui conquistando a mim e depois aos outros. Claro que eu falo para todo mundo, para as minhas alunas, que o nosso mundo hoje, ele exige que a gente seja rápido, que a gente precise executar logo os projetos. As pessoas precisam entender que esse passo a passo para atingir uma comunicação clara, para que elas possam ter uma autoestima elevada, para que elas tenham autoconfiança, isso leva um tempo. Não é da noite para o dia, principalmente se tem algumas questões e algumas crenças que são disfuncionais, né? Como, por exemplo, eu não sou capaz, eu não sou boa bastante. Mas se você não desistir, né? Se você entender que você tem essas lacunas aí, que elas precisam ser tratadas, às vezes você precisa de terapia. Às vezes não. No meu caso, eu precisei de terapia. Eu falei sobre isso hoje nos meus stories. Eu fiz tipo uma aulinha falando sobre isso. Às vezes a gente precisa trabalhar essa timidez de uma forma profissional. Às vezes não. Às vezes um livro, uma conversa, exercícios, novos hábitos vão te ajudar. Mas cada caso é um caso diferente. No meu caso, eu precisei de terapia para lidar com essa questão do meu ego, para lidar com essa questão da crença de agradar os outros, com essa crença do abandono de que ninguém ia gostar do meu conteúdo, enfim. Várias questões aí. Depois que eu trabalhei isso, eu comecei a exercitar, colocar isso em prática e colhi os frutos.
Tá, é muito interessante você trazer essa questão do passo a passo. Eu tive um diretor dentro do teatro que ele trazia a seguinte reflexão. Quando você começa a ser ator, você é muito ruim. E aí você passa 5 anos sendo muito ruim. Nos próximos 5, você só se torna ruim. Depois, nos próximos mais 5, você se torna médio. Aí ele fala, eu tenho 30 anos de profissão e eu ainda me considero médio. Ele trazia essa reflexão. Aí depois, quando você chega numa idade em que o seu estudo, né, já está avançado, o seu autoconhecimento já está intrínseco, em que você já procurou preencher essas lacunas e procurou se colocar no lugar do outro, estudar o comportamento humano, você se torna um ator bom. Então não dá para a gente ter como referências pessoas que já estão ali, ó, há muito tempo. Eu, claro, enquanto atriz, como eu posso ousar me comparar com Fernanda Montenegro, que tem 50, 60 anos de profissão? Então, é injusto comigo e é exatamente isso, eu querer massagear o meu ego. Eu tenho que me comparar comigo do passado e entender a minha caminhada e o meu passo a passo e olhar, poxa, que evolução. Eu assisti e até postei um monólogo que eu fiz para um casting há, sei lá, uns 6 anos atrás, e eu analisei tudo que eu faria diferente, mas não com olhar crítico, assim, com olhar nostálgico e saudoso e feliz de tudo que eu conquistei enquanto atriz até aqui. Então, uma das coisas mais interessantes que eu vi você abordar é sobre isso. A gente se compara com a gente mesmo, a gente precisa trabalhar nossas crenças, nosso ego, nosso autoconhecimento para que a gente consiga se libertar disso que enrijece, do medo de ser visto, do medo de não ser aprovado. E aí conquistar as coisas, né, que são consequência de um trabalho constante. Bom, Thay, outra coisa que eu queria lhe perguntar. Como foi essa formação de comunidade? Como as pessoas chegaram até você? Porque, a princípio, você falava sobre conteúdo de psicologia, sobre relacionamentos, não é isso? E onde que você percebeu que essas mulheres precisavam ser lideradas? Muito interessante essa pergunta, Clara. Na verdade, eu entendia a noção de comunidade bem antes disso, né? No momento que eu estava ali dentro da polícia, eu percebi que ela se fortalecia por conta de todos os signos, de toda a cultura, de tudo que estava sendo dito ali. Então, palavras, gestos, tudo isso faz parte de uma comunidade. As pessoas, elas se sentem pertencentes, então elas querem se sentir pertencentes. Quando eu fui dar aula em cursinho, aqueles alunos, eles queriam se sentir pertencentes à Polícia Militar. Então, por isso, eles estavam fazendo o cursinho para passar na prova e eles estavam almejando aquela comunidade, mas aí eles já se comportavam como aquela comunidade. Então, eles já faziam, por exemplo, flexão para comemorar algo ou para pagar alguma prenda e etc. Então, esse linguajar, todos esses símbolos que compõem a comunidade estavam presentes ali. Então, naquele momento, quando eu ia fardada dar aula, por exemplo, ou tinha algum momento que eu falava alguma palavra, né, alguma coisa ali, eles vibravam, eles ficavam super felizes. E eu percebi, trouxe esses elementos para dentro da sala de aula, né? Então, tinha um xerife, etc. Então, tinham várias coisas que vinham do militarismo para a sala de aula do cursinho. O que acontece? Quando eu comecei a falar para mulheres e com mulheres, eu percebi que eu poderia fazer isso dentro do digital. E eu nem tinha feito o curso de marketing digital ainda. Na verdade, isso foi um conhecimento de vida mesmo. E dentro da psicologia, a gente sabe que isso existe. Então, nós adolescentes, por exemplo, a gente quer fazer parte da turma do skate. Existe o linguajar do skate, etc. Mas muitas vezes a gente nem sabe quem é a gente. Então, a gente muda de... Não sei se você lembra. A gente era hippie, aí botava saia e não sei o quê. Aí depois, do nada, já mudou a novela. Aí não era mais de cristal, não sei se você é dessa época, não, você não é. É da minha época isso. Mas aí vem a gente vai mudando. Só que quando a gente, né, cresce, a gente tem as nossas decisões, nós nos sentimos mais confortáveis dentro de uma comunidade específica. Então, a comunidade da galera do marketing digital, a comunidade do tráfego pago, a comunidade das pessoas que são fitness, do CrossFit. Então, existem pessoas, todo mundo, nós somos seres gregários, né? Todo mundo precisa de pessoas, nós precisamos disso. Esse é o nosso grande diferencial de qualquer outro ser, né? Outros seres, por exemplo, outros animais, eles também pensam. A gente acha só... Existe um nível de pensamento ali, inclusive nos cães e etc., nos macacos, mas... Os seres mais gregários que existem, culturais que existem, a cultura existe apenas no ser humano, nós, né? E aí eu trouxe os elementos da comunidade para o meu trabalho desde que eu comecei a trabalhar com digital. Então, os vocativos,
né, a forma de falar com elas, entender as dores e falar sempre sobre essas dores, sobre essas soluções, sempre existiu. Principalmente quando eu comecei a falar de relacionamentos, porque era uma dor minha e era uma comunidade minha. Então, eu não estava inserindo uma comunidade que não era minha. O que aconteceu? Eu passei por uma história de transformação pessoal através disso. Então, eu vivia relacionamentos que não eram saudáveis. Eu não era uma pessoa, uma mulher que me amava, que entendia. Eu achava que empoderamento era algo de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Então, a partir do momento que eu fiz terapia, que eu me reconheci, eu trabalhei todas aquelas questões que eu falei anteriormente, eu comecei a entender que até os meus relacionamentos eram escolhas oriundas das minhas crenças disfuncionais. Então, eu buscava pessoas que tinham o mesmo perfil. E aí, quando eu começava a falar com as minhas amigas, com as minhas pacientes, eu percebi que elas tinham os mesmos padrões. E eu comecei a trazer isso e fazer pesquisas. Então, eu botava caixinha de pergunta, eu perguntava em enquetes, e as pessoas elas começavam a entender, e comecei a fazer conteúdo e testar esse conteúdo. E eu percebi que elas realmente gostaram muito. Então, a transição foi feita de forma gradativa. Eu começava a falar de psicologia em geral. Primeiro, eu falava só sobre hábitos, sobre estudos, tudo que era relacionado, né, a ter um sucesso, um alto desempenho na área de estudos para polícia e outros estudos também. Então, eu treinava pessoas para ter alta performance. Depois, eu comecei a trazer os elementos da psicologia. Então, comecei a fazer cursos também da minha área de terapia cognitivo-comportamental. E aí, eu comecei a ter as linguagens dessa comunidade, das psicólogas que trabalhavam e falavam de psicologia baseada em evidências. Isso me trouxe muita autoridade. Então, as pessoas começaram a entender, olha, essa mulher sabe. Ela está sabendo falar sobre isso, trazer artigos, comentava sobre isso. E a minha comunidade, eu consegui entender muito ela porque eu era a persona transformada. Eu tinha passado por aquilo ali e tinha me transformado. Então, eu falava da minha dor e elas se comunicavam com aquilo. Então, os meus posts eram muito compartilháveis. Então, elas, olha, eu falava assim, tipo, quem entender do podre aí, não sei o que, não sei o que. E os memes, todos eram voltados para aquilo. Então, por exemplo, hoje eu faço parte de comunidade de TDAH, eu faço parte, eu não dou aula, eu não sou a mentora disso. E é muito engraçado quando a gente se reconhece naquilo. E eu falo, cara, eu sou assim, e não sei o quê. Aí você vê que outra pessoa tem a sua dor. E é assim que eu fiz com a minha comunidade, as leoas. Quando eu percebi, você me perguntou, quando eu percebi que eu precisava liderar elas, na verdade eu não percebi, elas que me colocaram nesse lugar. Então, eu percebi que não só, e não apenas psicóloga, eu era líder ali, não de um movimento, mas de mulheres que queriam não apenas independência emocional, mas a maior parte delas queria independência financeira. Era uma das maiores dores que essas mulheres tinham. Então, eu comecei a trabalhar inicialmente com marketing de afiliados, porque era uma forma delas terem renda extra. Depois, eu percebi que aquilo ali não era muito a minha cara, porque mexia, né, com um mundo de muita ostentação e etc. E fiz a transição gradativa para o marketing digital em geral, né? Marketing, brand e técnicas de vendas digitais. Então, eu entendi que a internet é um lugar que todo mundo precisa estar. Então, a minha comunidade é de mulheres ambiciosas e mulheres que querem ser independentes, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Então, eu continuo sendo psicóloga e ainda sou mentora e líder de mulheres que querem ser independentes financeiramente. Bom, Thay, muito legal você trazer essa reflexão pra gente e mostrar como as coisas realmente não são do dia pra noite e como precisa existir essa conexão com o seu público, né? No sentido de que essas pessoas, elas precisam ver em você a imagem e semelhança do que elas são. E quando você traz essas reflexões para essas mulheres que passam por situações parecidas, automaticamente elas enxergam em você uma possível mudança, um sonho, uma inspiração. Um dia eu quero ser igual Tainã. Eu vou me tornar independente e eu vou chegar no patamar da mulher ideal. Porque muitas vezes é assim que a gente é vista quando a gente mostra esse lado de leoa, que é como você a chama, de mulher poderosa, né? Que tem tudo a ver com a sua persona dentro do digital. E com você mesmo enquanto pessoa, porque eu te conheço, você é minha amiga e sei que você é essa mulher empoderada, essa mulher que é uma mulher independente. Mas o que eu queria te perguntar é, quando essas mulheres trazem essas questões de ser independente financeira ou ser independente emocional, você acredita que uma questão está diretamente interligada à outra? Porque elas não conseguirem alcançar a independência financeira tem a ver com esse fator emocional?
Sim, e é algo muito latente, é um conteúdo aí que envolve várias facetas da sociedade, inclusive o machismo estrutural e tal, mas eu não vou falar sobre isso agora para a gente não causar uma grande polêmica aí. Mas a gente entende hoje, né, é perceptível e é visível, que realmente as mulheres elas ganham menos do que os homens. E é muito difícil a nossa inserção dentro do mercado de trabalho e nós sermos respeitadas. A gente estava falando também antes de vir para cá sobre a questão de sermos interrompidas, né, dos homens eles não nos ouvirem. A gente observa isso, né? E eu observei isso, entendi isso dentro do militarismo, né? Que realmente existem posições, existem valorizações que são específicas para homens e outras para mulheres. Enfim, quando eu saí, eu queria lutar muito com relação a isso. Não por conta de nenhum nome de movimento, nada disso, nem do feminismo e etc. Mas eu queria que outras mulheres pudessem entender que elas poderiam, sim, alcançar postos. Então, quando eu vi uma mulher, né, sendo major e etc., eu publicava, eu postava, eu babava o ovo daquela mulher. Cara, porque, poxa, a mulher chegar a coronel. Então, isso, eu tenho muitas amigas dentro da polícia que elas são até policiais muito mais fortes, enfim, mais da área, do que homens que escolheram estar no administrativo. Então, características que muitas pessoas da sociedade, da nossa cultura, dizem ser exclusivamente masculinas, não existe isso hoje em dia, né? Nós podemos, sim. Não existe esse tipo de determinação. É determinante. Você é mulher, você é frágil e você tem que ter postos. Não, se a mulher quiser ser uma mulher operacional e ela quer estar na área, ela tem capacidade, ela pode se esforçar, ela pode estar lá naquele local. Eu tenho amigas da minha turma, inclusive, que são super assim, tipo Paula, não sei se vai me assistir aqui agora, mas ela é uma dessas mulheres. Enfim, Jamile, uma amiga e aluna. São mulheres... Fanelli, que é major e que é psicóloga também. Enfim, eu tenho vários exemplos de mulheres com essa força, não só mental, mas também física. E aí eu queria trazer isso para as mulheres com a questão emocional, ligada à questão emocional, porque muitas delas traziam questões de relacionamento como se fosse a questão principal da vida delas. As mulheres podiam estar num ótimo momento profissional. Quando vinham pra mim se queixar, mas eu não tenho namorado, eu tô fazendo 30 anos, então existia uma pressão muito grande que elas precisavam se casar e que precisavam ter filhos. E quando eu ouvia dos meus pacientes homens, porque eu também tenho pacientes homens, eles não citavam nenhuma questão de eles terem uma mulher ou não, pelo contrário. Eles poderiam não ter ou ter, que eles teriam sucesso do mesmo jeito. Então, eles não tinham essa pressão de terem filhos logo, de formar família logo. Então, com 30, 35 anos, eles estavam querendo, na flor da idade, querendo curtir. A mulher, com 29 anos, ia fazer 30 ainda, se sentindo velha. Isso não existe hoje em dia. Não existe. Você vê gente... Cláudia Raia tendo filho com 50 anos, etc. Então, não existe isso hoje dentro da nossa ciência e tudo mais. E que pressão é essa que a sociedade causa na mulher, que ela precisa ser uma mulher casada e ter filhos para ela ser valorizada na sociedade. Ninguém quer saber se essa mulher está ganhando bem, se essa mulher está sendo reconhecida profissionalmente, não. Se ela tem um bom marido, se ela está casada, se ela tem um namorado ali que vai se casar e está noiva, essa mulher é respeitada na sociedade. Então, eu queria indagar e eu queria mostrar para essas mulheres, não só dentro da terapia, mas em cursos, dentro do meu conteúdo, que se ela fosse independente financeiramente, tivesse o dinheiro dela, ela poderia estar no relacionamento que ela quisesse ou não estar no relacionamento. E que relacionamento não era sinônimo de felicidade. Então, a independência emocional como um todo, claro que eu foco muito em relacionamentos e autoestima, porque é o campo do meu trabalho, a independência emocional como um todo, ela não está totalmente atrelada, claro, ao financeiro, mas se você não tem a liberdade financeira para fazer as suas escolhas, é muito difícil que você tenha uma independência emocional, porque você vai estar presa a um relacionamento que muitas vezes você não quer ou não é saudável, ou a ter que ter um relacionamento para que você tenha alguma coisa, porque está entranhado dentro da mente de muitas mulheres isso, né? Ai, minha vida vai ficar... Tudo vai se alinhar quando eu for mãe e eu não vou trabalhar. Algumas pensam dessa forma, né? Outras não, já querem a sua independência. Então, eu comecei a trabalhar esses temas e as mulheres se identificaram muito. E elas falaram, eu larguei minha carreira para cuidar dos filhos e agora eu não consigo voltar para o mercado de trabalho. E agora meu casamento está uma bosta e eu não consigo sair do meu casamento. E aí ela já não tinha a carreira dela, porque ela dedicou tudo aos filhos. Ela não tinha o dinheiro e ela estava num relacionamento bosta.
E aí tiveram outras questões que foram surgindo das minhas pacientes, não só relacionada a isso, mas tenho uma formação, estou na carreira, me formei, né? Então, me formei como dentista, me formei até como médica, profissões até valorizadas, mas não me sinto feliz, não me sinto realizada, não me sinto reconhecida, ou não ganho aquilo que eu queria ganhar, não consigo lidar com dinheiro, nunca sobra dinheiro para nada. Eu falei, gente, tem um problema aí entre mulher, dinheiro e relacionamento. Juntei esses temas e hoje é o tema das minhas pesquisas e do meu trabalho. Um dos fatos que Thay traz dentro dessa entrevista pra gente é que a comunicação, claro, atrelada à sua formação ou à sua profissão ou ao seu empreendedorismo, ela te possibilita alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Mas para isso, você também precisa trabalhar as suas questões emocionais, que muitas vezes é o que te limita. Thay, pergunta polêmica. Para toda mulher poderosa que fala o que pensa nas redes sociais, existem as pessoas que discordam, existem as pessoas que fazem mais do que isso, que desrespeitam e que tentam invalidar a sua voz. Como você lida com os famosos haters? Não lido, brincadeira. Eu falo sempre isso, porque sempre me perguntam na caixinha, como é que você lida com haters e tal. Geralmente, realmente eu não lido, eu ignoro aquela mensagem, a não ser que realmente passe do normal. O que eu entendo disso, dos haters ou das críticas? Que aquilo fala mais do outro do que de mim. Então, assim, imagine você que por um momento você é criança, e vamos voltar no tempo, você é pequenininha, e aí você dá um presente para o seu coleguinha. Com todo o amor do mundo, você pega uma florzinha e dá para Joãozinho lá, o seu coleguinha, porque você gosta de Joãozinho, com 7, 8 anos. E Joãozinho vai lá e amassa a florzinha ali na sua frente e você fica muito magoada. Mas aquilo ali diz muito mais de Joãozinho do que de você, porque fala sobre a forma como ele recebeu aquela mensagem, né? A forma como ele recebeu aquela florzinha. Menino não recebe flor de menina. Essa menina quer te namorar e não sei o que, não sei o que. E aí tem aquelas, menina não pode. E aí a menina fica mal e etc. Mas a gente cresce querendo muito agradar o outro, né? Querendo que o outro nos valide sempre. Lembra do papo do ego que a gente falou no início? Então, a gente precisa entender que o outro nem sempre vai captar a nossa mensagem, vai entender a nossa mensagem da forma que a gente está passando. E nós não somos obrigados a fazer com que esse outro também entenda exatamente da forma como a gente quer, porque aí a gente estaria obrigando que todas as pessoas, elas pensem dentro de um mesmo formato. Aqui tem uma frase aqui, pense fora da caixa. A gente precisa respeitar o ponto de vista do outro. Mas se esse outro não nos respeita, né? Se esse hater, ele me ofende, ou, por exemplo, a gente bateu também um papo antes de vir para cá falando sobre isso, né? Se tem homens que às vezes me ofendem, ou, né, querem alguma coisa, eu ignoro, a não ser que passe do limite. Quando passa do limite, realmente a gente toma medidas judiciais, porque hoje nós temos, né, claro, leis que nos protegem nesse sentido, mas na maioria das vezes eu entendo que o outro tem um ponto diferente do meu e eu não perco tempo, porque meu tempo é muito valioso. Eu vi uma menina, ela trabalha também com marketing digital e ela trabalha com oratória, com comunicação, e ela trouxe um ponto que eu achei bem interessante. Nunca aceite crítica disfarçada de elogio. Gente, é terrível. A pessoa critica uma aparência física dela como se fosse um alerta, um elogio, um aviso, e aquilo só faz te machucar ou faz com que aquela pessoa se coloque nesse lugar. Ai, mas eu sou sua amiga. Ai, mas eu sou boazinha, eu tô te ajudando. Mas, na verdade, ela tá querendo te destruir. Então, uma das melhores opções mesmo é você ignorar. Independente de quem venha a crítica, porque a gente sabe quando é um conselho ou quando é algo para te colocar para baixo. E, às vezes, isso para te colocar para baixo vem de pessoas que são próximas a você. Sim. De amigos, de familiares que não acreditam Sim. no seu trabalho. Então, realmente, escolher acreditar no seu coração, na sua intuição, no seu estudo e no seu trabalho é a melhor opção. A melhor opção. Além disso, Clarinha, tem uma coisa que eu faço muito, bloqueio. Então, eu bloqueio todo mundo que não me faz bem.
né? A pessoa falou alguma coisa, ou até copiou meu trabalho, isso já aconteceu várias vezes, né? Todas as vezes que eu tive alguma indigestão no digital, eu bloqueio e sigo o meu caminho. Então, eu só não paro o meu trabalho, porque eu não vou parar por conta dessas pessoas. Pessoas dessa forma, desse jeito, como você falou, os haters, os críticos, os copiões, sempre vão existir, principalmente quando a gente está aparecendo. Então, é bloquear e seguir a vida. Thay, por último, queria te pedir que você deixasse um conselho para essas mulheres que querem ser livres, querem se comunicar, contar sua história ou trabalhar no digital. Se você pudesse falar com elas, o que você diria? Esse recado vai para você, mulher. Olha aqui no meu olho. Chegue mais aqui. Preste atenção. A primeira coisa que eu tenho que lhe falar é que no digital existem muitas pessoas falando muitas coisas. Então, escolha bem as suas mentoras e os seus mentores através dos seus valores. Então, às vezes, dentro do digital, nós ficamos muito confusas, porque um mentor vai falar uma coisa, outro outra, e a gente não sai do lugar. Então, se você quer trabalhar no digital, ou você quer empreender, você quer se comunicar melhor, você quer sair da sua realidade atual e partir para um outro ponto dentro da sua vida, a primeira coisa é tenha mentores, porque você precisa ter, você precisa de um guia, você precisa sair da caverna, do lugar onde você está, e você precisa atingir outro ponto. E sem uma pessoa te guiando é muito difícil. Então, você vai ficar perdida. Então, tenha e escolha bons mentores. O segundo ponto, o segundo conselho que eu tenho pra você, mulher, é silencie as vozes exteriores das pessoas que falam que você não vai conseguir, que você não é capaz, que isso é loucura da sua cabeça. Então você é capaz sim. Ouça a sua intuição, ouça o seu coração. O que é que faz o seu coração arder em chamas? E eu falo muito isso com a minha comunidade. Nós, mulheres, temos que encher o rabo de dinheiro. Nós precisamos ter esse fogo ardente de ganhar dinheiro, de sermos independentes e focarmos em nós mesmas. E às vezes até vamos ser chamadas de egoístas, de trabalhadeiras demais, de que estamos esquecendo outros lados da vida, mas você nunca vai perder por ter investido em você e nos seus sonhos. Então você precisa silenciar essas vozes, porque ninguém vai te apoiar quando você está no início. É muito difícil que isso aconteça. Então, se tem alguém te apoiando aí, tu dá a mão e não larga a mão dessa pessoa, não. Agora, a maioria das pessoas não vai acreditar em você enquanto você não tiver resultados. Faça valer a pena, tenha resultados e esfregue na cara das pessoas. E é isso. Thay, muito obrigada. Bem delicada, né? Esfregue na cara das pessoas. Mas tá certíssima. Muito obrigada por ter topado esse convite, por estar aqui conosco hoje, por compartilhar um pouco da sua história e do seu conhecimento. Eu que te agradeço, Clarinha. Muito obrigada à Conquista 6 Podcast. Muito obrigada ao programa Comunicação Clara, Diversa Coworking. Um beijo, minha amiga. Você mora no meu coração. Falando, né, com pais com pais. Pode voltar assim? Queria agradecer também ao Diversa Coworking por volta. Então, volta. Tá certo. Eu entendi de comunicação. Quando eu comecei a dar... Mas as pessoas precisam entender que esse passo... As pessoas precisam... As minhas pacientes, eu percebi que elas tinham as mesmas... Eu percebi que elas tinham... 3 dicas que aprendemos sobre comunicação com Tainá. Dica número 1. Entenda a sua timidez, descubra suas crenças, aprenda como lidar com elas, porque isso interfere diretamente na forma que você vai se comunicar. Dica número 2. Tenha constância, ninguém nasce sabendo, então a gente precisa fazer um passo de cada vez, dar um passo de cada vez, para que com isso a gente obtenha bons resultados. Dica número 3, tenha sua motivação muito clara, estabeleça metas e objetivos para que você não permita que os obstáculos te parem.
obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter acompanhado essa jornada durante esse mês de março, um mês especial só de mulheres comunicadoras aqui dentro do Comunicação Clara. Além disso, eu peço que você compartilhe com uma amiga que precisa saber das informações desse vídeo. Deixe o seu like, comente o que você está achando desse quadro, se você quer que a gente continue com esse trabalho. Não se esqueça de assistir o vídeo de Lari, que a gente falou sobre o autismo na semana passada.